sábado, dia 29 de junho, no Complexo do Alemão. Mais informações pelo site empop, E-N de navio, empop.net. Quem quiser participar da construção do encontro, entra no site. E queria anunciar também e agradecer a TV Petroleira, que está cobrindo a nossa atividade no dia de hoje. Bom, então eu queria chamar para fazer uso da palavra o deputado estadual Marcelo Freixo. Obrigado. Obrigado, sim. Falar depois deles é uma covardia muito grande. Eu quero ser muito breve, porque o protagonismo hoje, evidente, é de todos esses lutadores e lutadoras do dia a dia da democratização da comunicação. E é importante dizer que quando a gente defende o processo de democratização da comunicação, a gente está defendendo a democracia, né? A democracia maior. Não é uma luta corporativa, não é uma luta dos jornalistas, não é uma luta do povo da imprensa. Essa é uma luta pela democracia. É impossível haver a consolidação de qualquer processo democrático sem a democratização dos meios de comunicação. É isso que está em jogo. E é engraçado, eu ontem à noite participei de um debate com o Silvio, e uma das pessoas na mesa estava falando uma coisa que é interessante. Hoje, porque a gente não vai nem dizer o seguinte, jamais existiria a Rede Globo em Cuba, vamos sair do óbvio, jamais existiria a Rede Globo com a estrutura que tem, com o que representa, nos Estados Unidos, porque a legislação de lá não permitiria. Não precisa ir para Cuba, né? No símbolo maior, lá nos Estados Unidos, pela legislação de lá, seria impossível existir um poder como esse dos Estados Unidos, nas mãos de uma empresa, como a Rede Globo. Mas aqui, quando você questiona isso, você é o mais subversivo que pode existir e inimigo da pátria. Importante que essa é uma luta, eu insisto sempre nisso, essa é uma luta pedagógica das mais importantes. E é muito bacana, porque além do Brasil de Fato, que eu fico muito feliz de estar participando aqui dessa justa e correta homenagem feita pelo Mandato do 5, é muito bacana, eu estava vendo a lista dos homenageados, evidente que eu vou, enfim, esquecer de alguns e já peço antecipadamente desculpas, mas ver uma homenagem ao jornal O Cidadão da Maré, e a Renatinha trabalha lá comigo, me deixa muito contente, muito feliz. Quantas vezes a gente já fez coisa junta com o Cidadão e que, se não fosse isso, não sairia em lugar algum. E eu não estou falando de detalhes, eu estou falando de um elemento central hoje na sociedade, que é a luta pela dignidade humana. Quando a gente vê o Léo e o Júnior falarem da favela através da arte, não há coisa mais importante a ser falada na hora de repensar o Rio de Janeiro. A favela enquanto um espaço constituído de uma cidade que a gente quer. A favela enquanto um espaço de direitos. E, nesse sentido, a democratização dos meios de comunicação e todos os homenageados aqui são fundamentais. Eu vou lembrar de 3 casos tristes que contrastam com a alegria aqui da arte do Léo e do Júnior, mas que tem a ver com o que foi cantado, e do Teco e de tantos outros que estão aqui. O Renan, um menino de 4 anos, morto pela violência policial, de 4 anos, em 2006. Eu lembrei, isso foi falado por quem? Isso foi pensado, percebido, comentado, questionado, onde? Porque não é importante? Porque essas vidas valem menos? Porque dignidade tem CEP? É isso. Então, quando a gente fala que democratizar o meio de comunicação é fundamental para consolidar um processo de democracia na sociedade, é disso que a gente está falando. Não foi nos grandes jornais que nós conseguimos eco para falar disso, que para a gente naquele momento era fundamental. Foi na chamada imprensa alternativa, e que é decisiva para a construção da sociedade que a gente quer. Essa homenagem é uma das mais justas que eu já vi o parlamento fazer, porque é uma das mais importantes para ser fortalecida na nossa luta do dia a dia. E quantas coisas a gente já fez. No domingo é dia de cinema, né? O maior muambeiro cinematográfico da história do Rio de Janeiro,
o Leon, né? Concorda, Silvio? Que está aqui, que eu conheci vendendo camisas que não prestavam no movimento estudantil, né, Luísa? E, enfim, nunca pagou também as camisas, é um horror, né? Nem os filmes do Silvio, aí, ó, os calotes acumulando. É bom que você está gravando, não vai cortar depois, não. A APA Funk, porque quando a gente trouxe o debate do funk para dentro da Assembleia Legislativa, vocês podem imaginar a reação, né? O que não provocou. E aí fizemos uma audiência pública, e eu brinquei com os meninos, dizendo o seguinte, falei, olha, vocês já me ganharam para a luta do funk, só que vocês têm que trazer a rapaziada do funk para a LERJ. E o Léo conta uma coisa que é sensacional, que ele ia combinar com os funkeiros e com o mundo do funk, olha, lá na LERJ, aí o pessoal ia para o UERJ, né? Não, é no Palácio Tiradentes, foi todo mundo para a Praça Tiradentes, né? Pô, era um inferno geográfico, né, para a gente conseguir reunir, não é verdade, Leozinho? Para conseguir reunir, porque aquilo ali não era um espaço comum a ser vivido e ser pisado por quem produz a cultura popular. E a primeira audiência pública que nós fizemos, eles entupiram de gente, os deputados de terno e gravata botaram a mão no joelho e foram até o chão, né? E aprovamos a lei que determina que funk é cultura, e derrubamos uma lei do então deputado Álvaro Lins, que criminalizava diretamente o funk, numa sessão por unanimidade. Essa foi uma vitória, e naquela época da construção do funk, onde esse assunto foi colocado? Onde esse espaço do funk, que é uma das coisas mais importantes hoje para pensar a manifestação cultural popular do Rio de Janeiro, foi colocado? Foi na imprensa alternativa. Então, a gente pode aqui dar uma quantidade enorme de casos e de exemplos reais, para não dizer que é só o debate ideológico que nos traz aqui, é também. Mas, para além do debate ideológico fundamental que nos traz aqui, a gente tem casos concretos que foram decisivos para a vida de muita gente, quando a gente fala que a dignidade humana é o eixo central da sociedade que a gente quer. Uma sociedade bem desenvolvida economicamente é aquela que seu povo é feliz. E, para isso, a gente tem que ter liberdade de comunicação. Parabéns a todas e todos. Tem todos aqui para serem citados, mas, enfim, os 5 depois cumprem esse papel. Um grande abraço. Parabéns a todos. Obrigado, Marcelo. Agora vamos ouvir. Aliás, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à ABI, né, por estar permitindo que a gente está sediando esse evento no dia de hoje, muito importante. E eu gostaria, então, de chamar para fazer uso da palavra o jornalista Mário Augusto Jacobs Kind. Boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar o Renato Cico, está honrando o mandato de uma Câmara dos Vereadores que a gente sabe que tipo de composição existe. Então, esse é o vereador de fato, né? Não aqueles que tem por aí que fazem o que a gente já sabe muito bem, através de informações da mídia alternativa à mídia de mercado. Senão a gente não saberia, ficaria lá às escondidas. Mas eu quero lembrar também que hoje, nesse dia, um fato muito importante que possivelmente não será noticiado pela mídia de mercado, ou se for, vai ser de uma forma manipulada. O Congresso do Equador acabou de aprovar a lei dos meios de comunicação. O que significa isso? Significa que no Equador, como na Venezuela, como na Bolívia, os meios de comunicação estão divididos, o espaço midiático está dividido equanimemente. 33% para o setor privado, 33% para a mídia estatal e 33% para a mídia pública. Isso é democracia. Agora, perguntem aos meios de comunicação, aos responsáveis pelos meios de comunicação, se eles colocam em discussão esse tema. Só saem diariamente criminalizando os governos dos países que fazem isso. Fazem depois de muita discussão. Na Argentina, depois de 3 anos de discussão, o movimento social discutiu mesmo, depois aprovado pelo Congresso e sancionado pela Cristina Kirchner. E que os meios de comunicação aí da América Latina apresentam? Via Organizações Globo, via o chamado Diário das Américas, né, que
que reúne aí essa mídia aí, Gênero Globo, Estadão, apresentam que lá não tem democracia, que lá existe, tolhem a liberdade de imprensa, quando é exatamente ao contrário. Como falou o Chico, eles defendem sim a liberdade de empresa e não a liberdade de imprensa verdadeiramente. Então, essa é uma constatação, não é? E, no caso do Brasil de Fato, 10 anos de resistência para mostrar um Brasil de fato e não o Brasil dessas elites, né, que apresentam diariamente nos meios de comunicação. E eu também lembraria que é muito importante o que está acontecendo no Brasil hoje. A juventude está se levantando, a juventude está se fazendo presente. E o que fazem os meios de comunicação aí, meios de comunicação no mercado? Vamos nos deter no Rio de Janeiro. O Globo, TV Globo, vamos dar nome aos bois. Usam os mesmos jargões da nossa época, de 68, em que os jovens combatiam a ditadura e eram criminalizados, eram divulgados como baderneiros, agitadores, etc. E hoje, o que mudou? Essa mesma organização do Globo, que tenta, de todas as maneiras, se livrar do passado, né, de apoio, apoio incondicional da ditadura, foi uma espécie de diário oficial, e querem, hoje, se libertar desse estigma. Hoje, que pega mal paca, né, você ser apontado como apoiador de uma ditadura cruel, como foi depois da derrubada do João Goulart. Então, eles se apresentam como paladinos da democracia, mas aí se traem. Com o noticiário desses dias, eles se traem. Porque o que eles fazem? Usam, está no DNA deles, usam o jargão de sempre. Juventude baderneira, juventude... aqueles adjetivos que a gente conhece muito bem. Por quê? Porque eles querem a paz, eles fazem o possível para que no Brasil haja a paz dos cemitérios. E não, então, isso não é ser democrata, muito pelo contrário, é ser antidemocrata, porque na democracia é necessário as ruas estarem ocupadas, os movimentos sociais se fazerem presentes, e a juventude se fazer presente. Que, se dependesse deles, seria uma juventude que estaria despolitizada, que estaria sujeita a inteligência, entre aspas, das organizações Globo que apresentam diariamente programas para imbecilizar o povo, mas essa juventude já não aceita, e nas grandes capitais brasileiras estão acontecendo fatos muito importantes e que mostram que os jovens brasileiros despertaram e não querem a paz, não aceitam mais a paz dos cemitérios. E também outro fato que eu lembraria, que também dificilmente será divulgado pelos meios de comunicação, que daqui a uma semana vai ser realizada a primeira cúpula do jornalismo responsável, em Guayaquil, Equador. O que é o jornalismo responsável? Exatamente o jornalismo que faz o Brasil de fato. O jornalismo que dá vez e voz aos setores sociais que não têm vez e voz nessa mídia tradicional, nessa mídia de mercado, essa mídia, né, que detém aí os monopólios, né, que, como disse o Marcelo Freixo, né, que são proprietários de tudo. E aqui no Rio de Janeiro são proprietários de tudo, né, praticamente de tudo que há em termos de comunicação. Então, para nós que somos da geração 68, para nós é muito importante um ato como hoje, né, porque aqui estão presentes também os que batalharam no jornal Opinião, no Jornal da Semana, no Jornal Versus, em todos os jornais que durante a ditadura fizeram imprensa alternativa e apresentavam fatos que os grandes veículos de comunicação não apresentavam e estavam sujeitos, inclusive, a investidas dos órgãos de repressão. Mas essa página, por enquanto, a gente conseguiu superar. E é muito importante o Brasil, de fato, continuar, até a Telesul aqui presente, cobrindo esse ato,
perguntava, como serão os próximos 10 anos do Brasil de Fato? Os próximos 10 anos do Brasil de Fato, não é, Newton? Serão de combate, de resistência e com vitórias, como já é a vitória no dia de hoje, de estar sendo homenageado por um vereador que honra o seu mandato e na Casa do Jornalista, que é a Associação Brasileira de Imprensa. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Mário. Agora, eu queria convidar para fazer uso da palavra a nossa companheira Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação. Vamos lá, uma voz de mulher. Mas Pô, tirando onda, né? Se tu faz uma homenagem, eu começo, obrigada, uma voz de mulher. Obrigada, vereador Renato Cinco, muito obrigada, me sinto extremamente honrada por essa homenagem aos comunicadores populares, aos jornalistas populares, alternativos, sindicais, comunitários, contra-hegemônicos, de estar nessa mesa e ter aí sentada essa gente tão querida, essa gente tão que faz parte dessa história. Cadê Gustavo Gindre, que estava aqui até agora mesmo? Cadê o professor Evandro Ourix, que foi meu professor na ECO, professor querido, tem até professor da gente lá atrás, vendo e a gente receber essa homenagem. Então, super, olhar, é legal, a gente fala e olha e fala assim, Samuel, Adriana, Tiago, Arthur, Gustavo, todo mundo conhecido, todo mundo junto e misturado. Então, muito obrigada, Cinco, foi muito legal essa ideia, Soninho também, valeu, obrigada a homenagem ao Núcleo Piratininga, acho que a gente merece mesmo, são 20 anos na batalha, na estrada, no Rio, no Brasil, às vezes até fora do Brasil, defendendo a necessidade de uma imprensa contra-hegemônica, uma imprensa que represente os trabalhadores, uma imprensa de classe. Essa tem sido a nossa batalha nesses 20 anos, então é justa a homenagem. Prazerzão estar nessa mesa super querida, mas eu queria começar rapidinho, não vou demorar, que você já deve estar assim legal de ouvir. Eu queria ler um pedacinho de uma... Para começar, assim, vamos lá, homenagear uma outra pessoa também que fez muito pela comunicação, Silene, a gente vê Silene aqui da Cidade de Deus, é muito legal, é uma festa nossa, é uma comemoração nossa, que o Brasil, de fato, nos proporciona, através do gabinete do vereador Renato Cinco. O José Carlos Asbeg, o Silvio Tendler conhece o cineasta José Carlos Asbeg, ele fez um filme em 1999, que se chamava Heróis da Resistência. E nesse filme, o líder do MST, João Pedro Stege, ele disse uma frase que me marcou profundamente quando eu vi esse filme. Ele disse o seguinte, muitos acham e confundem revolução com insurreição. Aquele negócio de combinar, cercar o palácio e derrubar o governo. Não é só isso, é muito mais complicado. Ele disse no filme, Heróis da Resistência, 1999, José Carlos Asbeg, da marcha do MST a Brasília. Revolução é a mudança das estruturas econômicas e sociais. Nos interessa, mas não é aí que eu quero chegar. Revolução é a mudança na estrutura da terra, mas ainda não é aí. Revolução é a mudança do capital. E ele já dizia em 99, revolução é mudar a Rede Globo. Revolução é a revolução da cultura. E ele continuava, por isso eu digo, de acordo com o conceito de Caio Prado e Florestan Fernandes, nós, lutadores do povo, já iniciamos a Revolução Brasileira. Não sei se ele estava certo. Não sei se ele estava certo, mas eu tenho certeza que o João Pedro Stedley brigou por isso esses anos todos.
E essa minha certeza vem de um fato: o jornal Brasil de Fato. 5 anos após essa frase, 99, fazia as contas, né? 4 anos em Porto Alegre, como é que era aquele lá da praça? Não, no Fórum Social Mundial, sim, mas aquele lugar que a gente estava no meio da praça. Não, no meio da praça, no centro de Porto Alegre, nós todos reunidos, uma turma muito bonita, gente do Brasil inteiro, fizemos o lançamento do jornal Brasil de Fato. Só nós que somos de esquerda sabemos a dificuldade que é manter um jornal. Por que não existe outro? Por que não existia antes? Porque é muito difícil ter um jornal. Ter um jornal, para começar, custa caro, porque não se faz jornal sem jornalista. Então, Newton, meu querido, um grande beijo, um grande abraço. Apresento a vocês Newton Viana, editor do Brasil de Fato, herói da resistência desses 10 anos desse jornal, que vem fazendo uma comunicação diferente, procurando ouvir todos os movimentos sociais, procurando colocar nas suas páginas as diferentes vozes dentro da esquerda brasileira. Esse projeto de jornal chegou ao Rio de Janeiro. Chegou ao Rio de Janeiro, gente, é nosso. Então, assim, eu, Arthur, Marina, Sheila, do Núcleo Piratininga e, obviamente, Vitor Gianotti, a gente tem tentado ajudar na medida do possível. Mas é preciso que a gente aqui, todo mundo, brigue para manter esse jornal vivo. Mário Augusto, envelhecido, fala lá da imprensa alternativa. Nós que somos jovens, não vivemos esse tempo, mas agradecemos muito o que vocês fizeram. E você sabe como é difícil. Você sabe como foi difícil manter o movimento, a opinião. Pergunta para o Raimundo Pereira, que deu a vida dele para a imprensa alternativa, o que significa isso. Essa é a primeira parte do que eu queria falar, viu, Fiel? O Vitor ensina que quando a gente vai falar, a gente tem que anotar as ideias principais para não esquecer nada. Eu anotei. Então, no meio, estou já no meio. Queria, nesse momento, aproveitar e prestar uma homenagem a todos aqueles que nos antecederam. Em 1906, foi criada no Brasil a Confederação Operária Brasileira, a COB. A COB, o primeiro congresso da COB, aqui pertinho, na Praça Tiradentes, tomou 3 decisões. Quem sabe? O primeiro, vou existir. O segundo, 1916, qual era a principal reivindicação da classe? Epa, galera! Jornada de 8 horas. Não tinha, não. Jornada de 8 horas. E a terceira, a criação do jornal A Voz do Trabalhador. Os anarquistas fizeram muito jornal nesse país. Não foi, Adriana? Você já me ouviu falar isso, né? Está achando a menor graça. Os anarquistas fizeram muito jornal nesse país. Mas não foram só eles. Os comunistas de Eduardo Serra também fizeram um belo trabalho, né, Eduardo? Os comunistas tiveram jornal diário, não é isso, Eduardo? Tiveram 8. Não foi mais de um, não. Foram 8 jornais diários nesse país. Então, a nossa homenagem aos anarquistas, a nossa homenagem aos comunistas, a nossa homenagem àqueles que nas comunidades eclesiais de base fizeram a comunicação popular enfrentando a ditadura. Nossas homenagens, Mário Augusto, Silvio Tendler, a vocês que fizeram a imprensa alternativa, a grande imprensa alternativa que foi a imprensa brasileira durante um bom tempo. E não podemos esquecer, a imprensa alternativa fez, ó, sobrou o quê? Bundas. Foi a única que ficou na banca. Quem foi que resistiu durante o período de implementação do neoliberalismo no Brasil, que gritou contra as privatizações, que acompanhou todo o processo de desmonte desde o governo Collor? Foi a imprensa sindical. A imprensa sindical, aqui representada por Fátima Lacerda, Álvaro Neiva e não sei quem mais de sindicato está aqui no momento. A imprensa sindical segurou a pemba sozinha. Foi ela que fez essa disputa. Os tempos mudaram.
veio a internet, veio o Brasil de Fato, veio Caros Amigos, veio o fórum, veio reportagem, voltou a comunicação alternativa. Mas, durante um período, foram jornalistas sindicais que fizeram a resistência contra-hegemônica no país, na imprensa. E aí, depois dessa leva, desse retorno, desse reflorescimento, que foi a imprensa alternativa, essa que eu acabei de citar agora, nós vivemos um novo momento, que é a comunicação popular, a comunicação comunitária que surge. São pernas fortes de subir e descer 788 degraus no Santa Marta, que descem e falam, que descem e mostram a cara, seja no Visão da Favela Brasil, ou no jornal da CDD, que não tem 788, mas também anda pra caramba, seja em Acari, seja no Sarau da Pafunk. São novas caras, são novos atores que vêm e entram e estão existindo. Então, Renata, Gisele, não são mais os nossos únicos exemplos de comunicação popular, o Cidadão da Maré. A gente começa a existir e se espalhar pela cidade do Rio de Janeiro. Mas, para isso, também a gente conta com o apoio dessa galera toda que está aqui. É uma galera bacana, é uma galera que está super envolvida com essa história da comunicação. Então, eu queria, para encerrando, eu queria citar mais algumas pessoas que eu acho que são fundamentais nessa história da comunicação alternativa e que a gente quer dizer o nome delas bem alto. Uma delas se chama Leandro Shoas. Foi o jornalista que, durante muito tempo, fez maravilhosas matérias para o jornal Brasil de Fato. E, sem Leandro, o jornal Brasil de Fato não teria existido no Rio de Janeiro. Valeu, Leandrinho. Um outro querido que eu faço questão de mostrar para vocês se chama Gustavo Barreto. Gustavo, que veio da UFRJ, da ECO, e com seu Consciência.net, desde menininho, ele me enchia o saco, me ligava final de semana, porque eu não podia ter paz, e o Gustavo está lá com Consciência.net. Então, são homenagens justas, que além daquelas que o 5 vai fazer, esqueci mais alguém? Não esqueci, não. Deixei por último uma pessoa super querida de alguns de nós. Para outros não terá muito significado. Mas nós perdemos essa semana uma comunicadora popular na Cidade de Deus, a dona Joana. Há 7 anos, a dona Joana nos acompanha, nos olhando e acreditando no potencial da comunicação popular. Então, ao Brasil de Fato e à dona Joana e ao vereador Renato Cinco, muito obrigada pela nossa existência. Muito obrigado, Cláudia. Queria, então, convidar para fazer uso da palavra nosso companheiro rapper Fiel. Boa noite a todos e a todas. Todo mundo vivo? Todo mundo aqui trabalha com comunicação, né? Então, boa noite a todos e a todas, que é para todos. Boa noite para nós. A maioria militante, uma grande maioria, então, tá vivo hoje, a gente tem que comemorar, que é o amanhã ilusório. Então, agradecer o Renato Cinco aí pela homenagem à nossa Rádio Santa Marta, uma rádio comunitária, de verdade, feita pelos moradores do Morro Santa Marta. Não é Dona Marta é a geografia, eu moro no Santa Marta. Dona Marta é a mídia burguesa que coloca para a população. E até moradores de Santa Marta falam que mora no Dona Marta. Então, olha a importância da comunicação popular comunitária ali naquela localidade. Eu represento o Visão da Favela Brasil, é um coletivo cultural e político que faz esse contraponto, seja na comunicação, seja na luta dentro do Santa Marta, para levar em outros espaços. Porque, muitas das vezes, nós, na grande mídia, só sai como baderneiro. Isso foi falado aqui. A Rádio Santa Marta ela foi colocada no dia 10, no ar, no dia 10 de setembro, no dia 11 de setembro de 2010. Ela ficou 11
8 meses no ar, na FM. E foi tirada arbitrariamente do ar no dia 3 de maio de 2011. O que é se comemorado no dia 3 de maio? A liberdade de imprensa. Isso mostra que não temos liberdade de nada. Ela foi tirada do ar. Oi? Ela foi tirada do ar de forma arbitrária. Não chegou nenhum comunicado, não chegou nenhum aviso. Chegou a Anatel acompanhada da Polícia Federal. E eu estava na minha casa dormindo, né? Era muito cedo, e recebi um comunicado do diretor, que é o Peixe, falando: Fiel, a Polícia Federal está aqui. Eu já sabia que, com certeza, era para fechar a rádio. Tentei dialogar, perguntando: tem algum mandado? Tem algum documento formal para a rádio ser tirada do ar? E não tinha. E aí a polícia tem aquele diálogo de: olha, não, vai lá na delegacia, isso vai resolver fácil, o delegado lá vai te dar uma autorização junto com a juíza, você volta com os equipamentos e coloca no ar. Quem acredita em Papai Noel até pode acreditar nesta fala do policial. A rádio foi tirada do ar no dia 3 de maio de 2011. Estamos 2 anos sem rádio comunitária funcionando na FM. A gente entende que a internet ainda não é democrática, porque custa caro ter o equipamento e ter o serviço de internet. No Santa Marta, com toda essa midiática em cima das UPPs, eu não tenho cidadania. Eu não recebo carta na minha casa. Então, não existe essa mudança, essa entrada da democracia e das cidadanias nas favelas com o UPP. Se 5 anos não resolveu o problema do Santa Marta, de casas de madeira, de esgoto a céu aberto, Santa Marta é compactada, tem 6 mil moradores, favela pequena. Imagina na Maré, quando for entrar. Imagina na Rocinha. Então, essa comunicação midiática, que as UPPs vão resolver o problema, isso, na verdade, é enganação do povo e é um projeto de cidade para remover sutilmente. Isso a gente já falava desde o princípio. Encarecendo a vida, a maioria dos moradores de Santa Marta é assalariado, não vai poder pagar R$500 de aluguel, 100 de luz, e etc., etc., e fora se manter, né, consumir comida, roupa, remédio, etc. Vai ser uma remoção de forma sutil e sem dar porrada. A nossa comunicação ela foi tirada do ar, e também eu tenho certeza que tem aí a influência da UPP, porque a gente não só tocava tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, mas também a gente fazia debate como e por que moramos na favela, por que o petróleo tem que ser nosso, por que a comunicação da cidade não nos contemplam, por que as rádios são colocadas como piratas. Então, esse debate, a população participava ativamente, ligando ou indo lá. Então, a gente mostrou, e aí, quando a rádio foi colocada no ar, fazia fila para conhecer. Foi a primeira rádio comunitária do Santa Marta. E eu homenageio eu quero homenagear aqui essa medalha, esse ato aqui, a um cara que sempre pensou em colocar uma rádio no Morro Santa Marta, que foi o Kleber Esquer. Ele me convidou junto para colocar uma rádio, infelizmente, problema de saúde, ele faleceu. E não viu a Rádio Santa Marta no ar. Então, essa é uma homenagem para ele. A rádio foi tirada do ar, está aqui, ó. Fui processado, fui preso, processado, tratado como marginal. Colocar a rádio no ar a pena é maior do que tráfico de drogas. Está aqui, ó, mandato, ó, de prisão. E, para a minha surpresa, eu pensava que a Anatel ia mandar uma carta na minha casa, e aí chega nessa hora, né? Não chega outros serviços, mas cobrança chega. Eu pensava que a Anatel ia falar para mim, que se desculpando, etc. Chegou uma cartinha de 4.350 cobrando da Rádio Santa Marta por funcionar sem outorga. Sabemos que a complicação de legalizar uma rádio é imensa. Olha só, temos no Rio de Janeiro mais ou menos 26 jornais impressos da burguesia.
O Brasil, de fato, é importante, mas é semanal. Sacou? Todos os dias, mais de 26 jornais levam comportamento. São Baderneiro, MST é marginal, como eu acreditava quando era criança, quando era menor. São 46 rádios comerciais levando comportamento burgueses. Quando você escuta a FM o dia, parece que não tem problema na cidade. É só, ai, meu amor, é como, é o dia inteiro. E cadê a Rádio Santa Marta? Cadê a comunicação comunitária para poder fazer o contraponto? A nossa rádio foi fechada politicamente, a gente sabe disso. Mas a gente está na luta. Conto com todos vocês para juntos fazer essa luta e democratizar a comunicação. E a gente tem que acreditar, nós, moradores de favela, eu quero homenagear todos os moradores de favela que estão aqui presentes. Tem outras pessoas, outras rádios que sofreram mais, tiveram mais problema de violência policial do que a nossa, e deveria estar aqui no meu lugar. Tem aí o Movimento Nacional de Rádio Comunitárias, que hoje estava num debate aqui na Alerj. Eu quero que vocês sejam homenageados por essa indicação aqui. Estamos juntos na luta. E, para finalizar, se a gente não aprender a se comunicar, porque o trabalhador ele não sabe o que é democracia. O trabalhador comum ele não sabe quem é Marx, Lenin, Trotsky, Che Guevara, dificilmente. Se a gente não saber se comunicar nos nossos meios de comunicação, que é jornal, revista, TV, cinema, roupa, boné, é um meio de comunicação. Vocês são todos outdoor humano. O que é que vocês colocam nos seus peitos? Se a gente não soubesse comunicar, entrar na favela de forma sem arrogância e de forma popular, a gente perde o nosso povo. Porque, mais uma vez, é aqueles intelectuais superior. Qual é a diferença de superior? Inferior. Então, a gente tem que aprender. Eu acho que o Brasil, de fato, está fazendo jus. Parabéns. Obrigado pela homenagem. Brasil, de fato, vai se espalhar. Tem vários filhos do Brasil, de fato. Eu acredito que a Rádio Santa Marta é um. E o nosso trabalho no Morro Santa Marta está fazendo jus a esse papel aí do Brasil, de fato. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Fiel. E nós vamos escutar o Fiel de novo daqui a pouco, porque ele vai encerrar a nossa atividade com uma apresentação musical e depois vai estar lá na festa também fazendo outra apresentação. Então, o último orador, antes da gente fazer a entrega da medalha, é o nosso companheiro, representante do MST, Joaquim Pinheiro. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em nome do MST, saudar a presença aqui nessa bonita noite festiva de homenagem. Saudar a belíssima iniciativa do vereador Renato Cinco por essa outorga da medalha Pedro Ernesto ao nosso glorioso jornal Brasil de Fato. Quero saudar aqui a nossa única voz feminina aqui nessa mesa, Claudinha Santiago, nossa querida Claudinha, a qual, em nome dela, saúdo a todos os integrantes. E também peço licença aqui para nos somar, enquanto MST, a essa homenagem que está sendo feita aqui, a todos e todas os representantes dos meios de comunicações alternativos que aqui estão sendo homenageados hoje, e que para nós nos consideramos como os verdadeiros guerrilheiros e guerrilheiras que diariamente estão na sua trincheira de luta, fazendo enfrentamento direto a essa mídia burguesa e com a responsabilidade de levar à população a verdade dos fatos. Portanto, quero pedir aqui uma calorosa salva de palmas a essa grande companheirada que faz esse embate diariamente, desde os seus locais de trabalho. Em uma noite como essa,
há exatamente 10 anos e 5 meses, em uma atividade, uma plenária bastante concorrida, lá em Porto Alegre, como parte das atividades do Fórum Social Mundial, nasceu o Jornal Brasil de Fato. O jornal nasceu com essa característica e nasceu em uma conjuntura aonde todos nós se recordamos, esse tempo atrás, vamos identificar que vivíamos em uma conjuntura e por isso que o Fórum Social Mundial estava sendo um espaço importantíssimo para toda a esquerda, não somente aqui no Brasil e nem somente no continente, mas em nível mundial. O Fórum Social Mundial era um espaço importantíssimo para todos os lutadores e lutadoras se reunirem e pensar saída ao modelo neoliberal. E se nós recordarmos e pegarmos desde a Patagônia, ali com a Argentina, com Carlos Menem, pegar Losada na Bolívia, Carlos Andrés Pérez na Venezuela, Salinas de Gortari no México, Fujimori no Peru, os Fernandos 1 e 2 aqui no Brasil, nós vamos perceber que havia uma conjuntura completamente desfavorável para a classe trabalhadora e que, por isso, a importância do nascimento e do lançamento do Jornal Brasil de Fato representava, nesse momento, uma fagulha importantíssima para a classe trabalhadora. Nesse ato de lançamento, para quem estava lá, pode se lembrar que o nosso companheiro, querido Plínio de Arruda Sampaio, fazendo uma alusão à luta dos palestinos, da intifada palestina, dizia que esse jornal tinha que ser, na mão do trabalhador, como uma pedra para enfrentar a poderosa arma da mídia burguesa. E, de fato, também recordando o que dizia o nosso grande comandante Fidel Castro, que há algum tempo atrás, a sua geração pegou em armas para transformar seu país. Mas que nesse momento, na contemporaneidade, a principal arma que a classe trabalhadora tem, que os militantes têm em suas mãos, ele tirou do bolso uma caneta. E eu agregaria que é a informação e a formação que hoje pode ser o instrumento poderosíssimo da classe trabalhadora para reverter esse quadro tão insatisfatório para nós. O jornal nasceu para ser a principal tribuna da classe trabalhadora. E é importante dizer que, com a eleição do presidente Lula, nesse mesmo período, nós imaginávamos que iríamos ter, por parte do governo, alguma ação importante aonde pudesse dar vazão a essa grande necessidade dos meios de comunicação ter sua voz, os meios de comunicação da classe trabalhadora. Passado todos esses anos de governo Lula e governo Dilma, nós temos, infelizmente, nada a comemorar. Temos um ministro da comunicação que é vergonhoso ver se dobrando diante dos grandes conglomerados de comunicação, e isso nós temos que denunciar diariamente nesse jornal. Hoje, passado 10 anos, nós estamos diante de uma crise do sistema capitalista, uma crise que atinge as suas esferas econômicas, uma crise que atinge suas esferas financeiras, uma crise que atinge suas esferas ambiental, cultural e, por que não dizer, o campo alimentar também.
Portanto, mais do que nunca, nós necessitamos de instrumento como esse jornal, para dar vazão à voz da população, à voz que está na rua, para dar vazão a esse grito que muitas vezes está entalado e não consegue sair porque não tem espaço em nenhum meio de comunicação no país. O jornal Brasil de Fato, ele precisa expressar em suas páginas essa denúncia da classe trabalhadora. O jornal Brasil de Fato precisa expressar em suas páginas todo um conjunto de indignação que a classe trabalhadora tem hoje e precisa colocar para fora, seja através das denúncias, seja através das suas lutas no dia a dia nas ruas. Se eu puder estender essa homenagem que está sendo feita hoje, nessa noite, eu gostaria de estendê-la a esses bravos, guerreiros e valiosos jovens que estão hoje em várias capitais desse país, lutando contra essa política que está cada vez mais sucateando o transporte público. E que nós temos que nos somar cada dia mais a essa luta que estão travando a nossa juventude hoje em todas as capitais para o transporte digno, de qualidade e público. Também queria que essa homenagem ao Brasil de Fato pudesse se estender aos nossos indígenas, que estão sendo massacrados, estão sendo assassinados pela bala infame do latifúndio e do Estado brasileiro, que precisa pagar por esses crimes. E nós temos uma dívida histórica com a nossa população indígena. Portanto, companheiros e companheiras, a causa do jornal Brasil de Fato, ela é mais que... é uma causa mais que justa. Ela também se transformou hoje, para nós, dos movimentos sociais, num instrumento imprescindível, num instrumento necessário para que avancemos na luta contra esse sistema perverso e que possamos, de fato, construir uma sociedade que seja a sociedade, que seja o socialismo. Muito obrigado a todos e vida longa ao Brasil de Fato. Obrigado, companheiro Joaquim. Só mais um aviso, falar para todos que nós produzimos um marcador de livro, né, para a gente poder recordar dessa cerimônia. Ele está sendo distribuído ali na saída. Quem quiser, é só pegar, pode levar quantos quiser, que a gente fez bastante para que essa cerimônia fique registrada. Bom, chegou o momento solene da nossa atividade do dia de hoje. Esse aqui é o diploma. Eu convido o companheiro Nilton Viana para receber o nosso diploma. Me ajuda aqui. Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o requerimento número 158 de 2013, de autoria do vereador Renato Cinco, aprovado em 14 de maio de 2013, e resolução da mesa diretora número 8.301 de 2013, resolve conferir a medalha de mérito Pedro Ernesto ao jornal Brasil de Fato.
com a palavra o companheiro Newton Viana, editor do jornal Brasil de Fato. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, colegas de profissão, acima de tudo, militantes da classe trabalhadora. Para nós, do Jornal Brasil de Fato, é um momento extremamente especial, porque é uma conquista, né, da classe trabalhadora, o jornal, e ser reconhecido pela ousadia do companheiro Renato Cinco, que é uma ousadia, como nós, assim como nós fomos ousados em 2005, em 2003, de criar um instrumento para a classe trabalhadora. Então, o companheiro Renato, eu agradeço em nome do jornal, né, em nome de todos os que fazem e que nos ajudam no dia a dia a construir esse instrumento da classe trabalhadora. Para mim é um privilégio muito grande, né, estar aqui hoje, uma mesa extremamente representativa, de companheiros valorosos. Está aqui o companheiro Silvio, muito tempo, o companheiro Freixo, né, Chico Alencar, tantos outros companheiros aqui, e está aqui nesse espaço hoje, numa sexta-feira, para ser homenageado por um trabalho da classe trabalhadora, né? Porque nós criamos em 2003, no dia 25 de janeiro de 2003, naquele ginásio lotado do Araújo Viana, provavelmente alguns companheiros, ou vários, estiveram lá conosco, né? E lá nós sentimos o peso que é construir os instrumentos da classe trabalhadora. Porque aquele ginásio com mais de 5.000 pessoas, gritando, dando energia, vibrando, para que esse instrumento seguisse com o seu destino, que é ser um instrumento, um veículo capaz de contribuir para elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, né? Que esse é um dos principais objetivos nossos, né? Elevar diariamente o nível de consciência da classe trabalhadora, para que ela, a partir dessa capacidade de pensar, de refletir sobre a sua realidade, seja capaz de conduzir esse país para as transformações que todos nós queremos, né? E nós sabemos que não vamos fazer transformação nesse país sem o povo consciente, sem o povo organizado. Está aí as nossas experiências, né, de 10 anos, 12, enfim, né? Então, o Brasil de Fato nasce com essa responsabilidade, né? E, ao longo dos anos, né, nós fomos nos deparando que as dificuldades, elas são imensas. Imensas porque, primeiro, que a burguesia é muito esperta, ela sempre soube fazer meio de comunicação, e mais, ela controla, ela monopoliza, além de monopolizar a informação, ela monopoliza os meios, inclusive as distribuidoras. Só para vocês terem uma ideia, no começo, quando criamos o Brasil de Fato, logo nas primeiras semanas, até porque tinha criado todo um clima especial, então nós imaginávamos que o jornal venderia em todas as bancas, tirávamos 100.000 exemplares, jogávamos nas bancas do país inteiro, etc. Em alguns locais, sim, estava vendendo bem. Aí o que a distribuidora, que é do Estadão, jornal O Estado de São Paulo, junto com a Folha de São Paulo fazia? Bom, o jornal vendia bem em Santos, na semana seguinte não mandava o jornal para Santos. E assim foi sucessivamente. Então, aonde o jornal vendia, nas cidades, nos municípios onde o jornal tinha boa vendagem, nós começamos a ser boicotados. Aí percebemos, na nossa ingenuidade, falamos, vamos criar um jornal, nós vamos para as bancas, enfim, vamos estourar a boca do balão. Um operário tinha acabado de chegar ao poder, tinha 25 dias, falamos, vai servir de estímulo para que a classe trabalhadora vá para a rua, e com isso o jornal vai vender muito, etc, etc. E nós deparamos com a realidade completamente diferente. Deparamos com a disputa ideológica com a burguesia, com o boicote da burguesia, né? E fomos nos deparando
com o tempo, que venda em banca não dá retorno nenhum, e a burguesia sabia disso. 98%, 99% do faturamento dos grandes meios é de publicidade. E pior, a maioria é publicidade estatal, pública, dinheiro público, dinheiro do povo, do trabalhador, para financiar esses meios, que são os mesmos meios que vai denegrir a imagem do trabalhador, que vai denegrir a luta do trabalhador, que vai omitir o país verdadeiro que nós lutamos, construímos, batalhamos. E o Brasil, de fato, nasce com uma certa ingenuidade, é por isso que eu disse que nós fomos ousados, que nós nascemos até com uma certa ingenuidade, de achar que a partir daí, nós íamos conseguir fazer esse contraponto sistemático. E o companheiro que citou tem razão. Nós ainda estamos muito longe de ser realmente um veículo para influenciar diretamente, porque eles estão 24 horas por dia dizendo para o trabalhador que ele tem que ir no McDonald's comer aquela porcaria. Eles estão dizendo 24 horas para os nossos filhos o que vestir, o que comer, o que pensar. E nós fomos resistindo ao longo desses 10 anos. E a principal dificuldade que nós enfrentamos é a questão financeira. Porque um jornal que é sustentado pelos movimentos sociais e deve ser sustentado pela classe trabalhadora, ele não tem rabo preso para ninguém. Então, por isso que nós temos a coragem de dizer, no Brasil de fato, e colocar, estampar uma manchete contra a Coca-Cola, contra o McDonald's, porque nós não somos financiados por essas grandes transnacionais. Nós somos financiados pela luta da classe trabalhadora. Nós somos financiados pelos movimentos sociais. Então, nós nos deparamos com essas dificuldades no dia a dia. E tivemos esses momentos muito delicados que nós pensamos, nós precisamos recuar com o projeto. E demos um passo atrás, recuamos, ao invés de 100 mil exemplares, começamos a tirar menos, começamos a qualificar as bancas pelo país afora, onde nós venderíamos o Brasil de fato. Porque estava voltando muito jornal, era muito custo, etc, etc, e não tem retorno financeiro nenhum. Só para vocês terem ideia, a distribuidora fica com 70% a 80% do valor do exemplar vendido, e o companheiro lá, o jornaleiro, fica com mais R$1, R$1 e pouco, que dá pouco mais de 80%, enfim, do valor. Então não sobra nada, não tem retorno financeiro nenhum. Então nós começamos a qualificar bancas e mantemos o jornal em bancas, mas por uma disputa ideológica com a burguesia, para dizer, está aqui o Brasil de fato, está o seu jornal, mas está o jornal da classe trabalhadora. Então, nesse longo desses 10 anos, nós fomos passando por tremendas dificuldades financeiras. Demos um passo atrás, cortamos páginas do jornal pela metade, foram momentos delicadíssimos, porque o governo Lula deu no que deu, não democratizou os meios de comunicação, não democratizou as verbas públicas de publicidade. Portanto, nós e todos os meios alternativos continuamos padecendo, sendo sustentado pela classe trabalhadora, pela solidariedade, pela rede de colaboradores que nos ajudam a fazer diariamente, a produzir esse instrumento da classe trabalhadora. Eu não quero me alongar muito, companheiros e companheiras, porque infelizmente eu tive problemas para chegar até aqui, alheio à minha vontade, e eu não peguei boa parte da fala dos companheiros e companheiras, e provavelmente todos vocês já estão, de certa forma, aborrecidos de tantas falas. Mas eu quero dizer que para nós, assim, essa medalha é muito mais do que uma simples medalha. Ela é um gás para que nós, todos, e eu estendo essa medalha em nome do Conselho Político do Brasil de Fato, em nome do Conselho Editorial do Brasil de Fato, em nome da equipe de redação e das centenas e centenas de milhares de colaboradores que nós temos no país inteiro, ajudando de alguma forma a construir esse instrumento da classe trabalhadora. Eu estendo essa medalha e dizendo que ela para nós significa muito mais um posto aonde nós vamos procurar sempre abastecer com estímulo
para seguir construindo o instrumento da classe trabalhadora. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo um esforço muito grande, junto com os movimentos sociais, junto com o movimento sindical, junto com os lutadores do povo aqui, de construir edições regionais. É uma forma que pensamos, não é a ideal, que não é um veículo diário ainda, mas chegarmos de forma mais próxima dos problemas da classe trabalhadora, para assim continuarmos com essa luta de elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, levando os valores socialista, humanista, levando a solidariedade, pregando sistematicamente a solidariedade entre os povos e, acima de tudo, levando para que a classe trabalhadora, junto com a esquerda brasileira e com todos os que batalham nesse país, um dia construa um país verdadeiramente socialista, um país verdadeiramente do povo brasileiro. Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez ao Renato Cinco pela ousadia, ao mandato, e todos se sintam contemplados. Os companheiros, todos, da mídia alternativa, popular, que ao longo desses anos todos, alguns muito antes do Brasil de Fato, vem travando uma luta permanente. Então, todos, essa medalha não é do Brasil de Fato, essa medalha é de todos que fazem e que ajudam a fazer. E nós temos desafios muito grandes. Nós estamos tentando construir o Brasil de Fato regional em São Paulo, Brasil de Fato regional no Rio de Janeiro. Em São Paulo, provavelmente a gente começa agora a partir do dia 15 de julho. Em Brasília, estamos também construindo com as forças e os movimentos sociais, lá, as forças populares, para também ter edição regional em Brasília e em Belo Horizonte. Esperamos que, a partir dessas iniciativas, o Rio de Janeiro, que sempre demonstrou, desde o começo da criação do Brasil de Fato, companheiros como Jacob Skind e tantos outros que estiveram, os companheiros do NPC, permanentemente nessa batalha junto com a gente, mostrou para nós que é viável, que é possível ousar mais uma vez. E eu espero que essa ousadia a gente consiga espalhar para São Paulo e para outras regiões do país. Aproveito a oportunidade para convidar todos aqui. Nós vamos fazer em São Paulo, no dia 13 de julho, um ato político, cultural, festivo, para celebrar os 10 anos do Brasil de Fato. Vai ser no Vale do Anhangabaú, uma atividade massiva, com a presença de várias personalidades, estão todos convidados, parlamentares, enfim, lutadores do povo, artistas populares, artistas comprometidos com a classe trabalhadora, estarão conosco lá para celebrar, porque nós temos mais do que motivo para celebrar 10 anos de conquista. 10 anos de conquista nossa, da classe trabalhadora e de todos. Muito obrigado e vida longa ao Brasil de Fato, vida longa a todos os meios que lutam para elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, vida longa a todos os instrumentos da classe trabalhadora. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Eu queria apenas dizer que nós todos do mandato nos sentimos bastante honrados de estarmos podendo fazer essa cerimônia hoje, poder fazer essa homenagem ao jornal Brasil de Fato. Olha, eu queria chamar os companheiros do nosso mandato, Kenzo Soares e a companheira Manuela Green, para a gente imediatamente fazer a entrega das moções, a todos os meios aqui homenageados. Enquanto eles se arrumam ali, primeiro queria registrar aqui que o nosso companheiro fotógrafo, João Roberto Ripper, ele teve que viajar, não pôde participar, ele viria para essa mesa, mas ele fez questão de dar o telefonema e pedir que nós registrássemos, que ele lamenta muito a ausência, e que também está solidário conosco na homenagem ao Brasil de Fato e aos comunicadores populares. E também queria convidar todo mundo a subscrever o abaixo-assinado do projeto de lei da mídia democrática na banquinha
ao lado da porta do auditório. Por favor, Kenzo, Manuela. Boa noite a todos e todas. Queria chamar o representante do Bloco do Nada. Deve parecer impossível de mudar. Queria chamar o representante do Jornal Canábico. Associação de Profissionais e Amigos do Funk, APA Funk. TV Caos. Jornal O Cidadão, Gisele. Revista Vírus Planetário. Latuf Cartoons. Agência Informativa Pulsar Brasil. Leon, Projeto Domingo é Dia de Cinema. Coletivo Tatu Zaroi de Comunicação e Cultura. Ao Jornal Sem Terra por seus 30 anos. Samuel Tosta, fotógrafo Samuel Tosta. Bloco Planta na Mente. Bonde da Cultura. Programa Faixa Livre. Portal Comunitário da Cidade de Deus. Portal Consciência.net. Blog Rempadão. João. Rádio Santa Marta, Rapper Fiel. Comissão em Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da ABI. Boletim MST Rio. Jornal Abaixo Assinado de Jacarepaguá. Tá aqui. Você machucou? Jornal da ABI. Jornal A Voz da Favela. Núcleo Piratininga de Comunicação, Claudinha Santiago, nossa companheira, representante.
Agência Petroleira de Notícias. Agência de Notícia das Favelas. Foi, acabou. É esse, Arthur. Cadê isso aí? Petroleira de Notícias. Agência Petroleira de Notícias. Cadê a Agência Petroleira? Não é essa, nação não. Petroleira. Os segundos não são essas. Eu tinha acabado de ver. Calma, mas ela existe. Acabou. Acabou? Acabou. Cadê a minha? Não sei onde está a moção. Não estão achando. Me pede só um segundo. Bom, companheiros, companheiras, lembrando mais uma vez que nós estaremos, daqui nós vamos fazer a nossa festa para os comunicadores populares, lá na Rua da Carioca, número 85, e eu queria convidar o nosso companheiro, o rapper Fiel, para fazer o encerramento da nossa cerimônia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos um pouco de rap. Rap revolucionário. E aí, DJ? Salve o sarau da APA Funk, salve todos os poetas, comunicadores populares das favelas e periferias do Brasil. Pode nos prender, pode nos bater, como já fizeram, mas nunca vão calar a nossa voz. Tá ligado? Diretamente da favela Santa Marta, queremos revolução, uma sociedade igualitária, não mais igualitária, uma igualitária. Daqui do morro eu não saio não, parceiro. Eu quero ouvir, vamos nessa. Precisamos de festa também, irmão. Precisamos de festa para revitalizar nossas forças. Por quê? Mas a nossa voz no mundão vai ecoar. Se o povo está unido, o inimigo não vai segurar. Mas a nossa voz. Viva Paulo Freire, viva todos os revolucionários, Maringuera, Che Guevara, seu Zé, seu Manuel. O inimigo é volúvel, chega bem no sapatinho no programa de TV. Ele fala, bem de mansinho, é carismático e intelectual. Fala barajigo e no jornal destaque social. É influente, amigo do governador e da favela, inimigo especulador. Ele chega no sapato, vai ganhando espaço. Se a vida encareceu, ele propõe a compra do seu barraco. Transforma o negócio em prédio, hotel. E toda a nossa história na favela vai pro Beleléu. Aí favela, vamos se ligar. O inimigo é volúvel, tá ligado? Mas a nossa voz, eu quero ver só quem quer revolução assim, ó. O inimigo não vai segurar. Mas a nossa voz no mundão vai ecoar. Se o povo está unido, o inimigo não vai segurar. A mira é Zona Sul, lá na Barra da Tijuca e na Vila Autódromo, a luta continua. Juntos somos fortes, não podemos fragmentar. Caso contrário, o inimigo vai atropelar. Eu vejo todo dia repressão, covardia. Uma praça centenária na Providência, quem diria, foi destruída. Tá sangrando a ferida, só quem sente a dor é quem está lá no dia a dia. O inimigo chega manso bem no sapatinho e pela Globo enganou geral direitinho. E o que nos resta, compadre, é lutar para nossas vozes nas favelas não desmoronar. Salve Brasil de fato, salve o Cícero, que deu a sua vida para a revolução. Salve todos os guerreiros,
todos os trabalhadores que já foram assassinados pelo esse estado assassino. Tamo junto, irmão. O mundo não vai recuar se o povo está unido. O inimigo não vai segurar. Querem nos prender, com as favelas acabar, mas a nossa voz tudo não vai ecoar. Salve a América Latina, tamo junto. Todos os países juntos, tá ligado? É a hora, irmão, é a hora. Vamos deixar o ego embaixo do pé e vamos lutar junto. Além da melanina, além do território, tá ligado? A luta é contra o capitalismo. O inimigo não vai segurar. A nossa palavra é muito mais potente do que uma ponto 50, ponto 30. É só saber colocar que o trabalhador vai se ligar. A vida dele não tá boa, a nossa vida não tá boa. Existe uma dominação há 500 anos. Os verdadeiros donos do país, dono do Brasil, dono dessa terra, são assassinados, que são os índios, tá ligado? Quem quiser ajudar aí, a arte revolucionária tem um CD aí, R$5. Pedagogia da dominação. E essa é dedicada, finalizando, para os trabalhadores. Salve todos os trabalhadores. Salve Silvio Tendler, grande revolucionário. A vida do trabalho não é mole, são 8 horas explorados, morou sangue bom. Eu venho te contar um pouco dessa história real. Trabalhadores no Brasil estão sempre passando mal. Antigamente eram 12, 14 horas. Entre os adultos as crianças não ficavam de fora. Explorado é sempre o proletariado. Explorador, patronal, vocês estão ligados. A resistência é preciso pra poder mudar. Associação, sindicato, o povo quer lutar pela melhoria da qualidade de vida. Hoje lá na greve tomaram porrada da polícia. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no... Me responda, por favor, quem construiu o Brasil? Toda a cidade, a riqueza, a ponte e o rio. Será que foi o presidente? Eu quero saber. Se a pergunta está difícil, eu venho te responder. Toda a cidade foi erguida pelo trabalhador. Na ponte Rio, Niterói, vários morreram, morou. E isso não é contado em sala de aula. Eu tô bolado e contribuo com meu povo agora, com a comunicação comunitária, irmão. Leiam o livro, Muralha da Linguagem, então vamos lutar para essa história mudar. Trabalhadores têm que ser respeitados, rapá. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Com R$600, irmão, não dá pra sustentar uma família. Não dá pra bancar seus vestes, sua saúde. Isso é uma vergonha. Quando o trabalhador perceber que a luta é de classe, ele vai estar junto com nós. Ele vai engrossar essa luta, tá ligado? Agora é preciso gastar energia, sem arrogância. O trabalhador, ele tá escravizado de forma moderna. Ele não conhece Marx. Ele conhece o que é fome, o que é subemprego, submoradia. Vamos com calma, vamos com inteligência. Os trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil morrem bandidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil são esquecidos. Trabalhadores no Brasil vivem falidos. Trabalhadores no Brasil vivem bandidos. Isso tem que mudar. Aê! Isso tem que mudar. São os trabalhadores que fazem a cidade girar. Valeu, rapaziada. Salve. Valeu, Brasil de fato. Tamo junto. A luta é nossa e a festa apenas começa. Tá apenas começando. Valeu.